essa perspectiva de macro e micro movimento, e antes eu vou explicar o que é isso. O macro movimento é um movimento que a gente já conhece, né? Os movimentos que a gente já realiza. Então, como a gente está falando especificamente do ombro hoje, eu vou... os macros movimentos do ombro são o quê? A flexão do ombro, né? A extensão, as rotações internas, rotações externas, a adução e a abdução do ombro. Todos esses são os macros movimentos, são os movimentos que o ombro realiza, né? Além da circundução, que é um conjunto de vários movimentos. Todos esses são os macro movimentos que a gente realiza, né? E que estão dentro da nossa perspectiva funcional diária. Porém, quando a gente fala de articulação do ombro, a gente está falando de uma articulação muito complexa. A gente está falando de um conjunto de várias articulações que formam o ombro, né? Então, a gente tem, por exemplo, falando um pouco posteriormente, se a gente for pensar, a gente já tem a escápula torácica, que é a junção da nossa escápula com o nosso tronco, com o nosso tórax. A gente tem, a nível de escápula, que já se comunica com o húmero, então a gente tem a escápula humeral. A gente tem a articulação acrômio-clavicular, assim como a gente tem a externo-clavicular. Então, todas essas são articulações, pequenas articulações que formam a articulação do ombro. E todas elas precisam funcionar de forma funcional, elas precisam realizar os movimentos básicos para que o macromovimento aconteça. E aí, o que é que são esses macros e micros movimentos, né? Então, só trazendo para vocês, nesse macromovimento de flexão do ombro, a gente tem os músculos que a gente já sabe que atua na flexão do ombro, né? Por exemplo, deltoide anterior, o músculo peitoral, toda essa musculatura ajudando ou realizando o movimento de flexão do ombro. Porém, nessa perspectiva também, eu preciso, numa flexão do ombro, ter um deslizamento, né, uma rotação lateral da minha escápula, eu preciso ter uma movimentação dessa minha clavícula, e se também preciso ter uma rotação externa do húmero, e se esses movimentos não acontecem, né, esses micromovimentos não acontecem, eu vou ter uma disfunção do macromovimento. E uma disfunção desse macromovimento pode gerar uma sobrecarga e gerar dor. E por isso, quando a gente fala dessa articulação, a gente precisa, além de saber a musculatura que faz o movimento, a gente precisa saber os músculos, os nervos que inervam essas musculaturas, quais são as raízes nervosas desses nervos, e, além disso, investigar se o micromovimento está acontecendo.